Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Esse está no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 19 a 27. Eu quero que você permaneça aqui conosco hoje, porque você vai ouvir essa beleza do Evangelho, porque hoje celebramos também a festa de Santa Marta, Santa Maria e Lázaro, que são os irmãos, são os três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Amigos de Jesus, família abençoada que o nosso Senhor Jesus Cristo teve um contato muito grande e hoje nós vamos então celebrar a festa desses irmãos. Vamos então, aqui por esse canal Conectados na Fé, nós estamos. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. É sempre uma alegria estarmos juntos, porque ouvindo a palavra nós vamos nos alimentando e vamos também crescendo na fé, tá? Que Deus proteja do Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele to concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha que coisa mais interessante, porque agora estamos celebrando esses irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria, que foram discípulos e amigos pessoais de Jesus. Eram irmãos e viviam no vilarejo chamado Betânia, que ficava a menos de 1 hora de caminhada de Jerusalém, em Israel. Jesus, em suas andanças missionárias, anunciando o reino de Deus, sempre ia se hospedar com eles. Então, a graça que esses irmãos tinham de ter o nosso Senhor como sendo amigo íntimo. Por isso que hoje nós estamos celebrando santos Marta, Maria e Lázaro. E acabamos então de ouvir o Evangelho. O Evangelho de hoje é extremamente importante porque nos ajuda a termos uma realidade fundamental na nossa vida, que é crer em Jesus. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus. E eu te pergunto, você crê mesmo em Jesus Cristo? Você tem confiança nele? Você acredita que ele pode te dar a vida eterna? É algo que eu quero que você reflita, porque o Evangelho nos apresentou isso. Diante da morte de Lázaro, que é o irmão de Marta e Maria, as duas estavam tristes em casa. E aí Jesus vai até o encontro deles, vai até o encontro na casa de Marta e Maria, e lá vai falar então com elas. Primeiro, Maria fica sentada na casa e Marta vai dizer então para Jesus: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela vai dizer para Jesus: eu sei que tudo aquilo que o Senhor pede para Deus, Ele te faz. E aí Jesus vai perguntar, vai dizer para ela: teu irmão ressuscitará. Ela vai dizer: sim, eu acredito, Senhor. Eu sei disso, mas ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus então traz para ele: eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para nós? Aqueles que passam pela morte, a morte física, acreditando em Jesus, têm a vida eterna. Viverá eternamente. É aquele que vive, crê em mim, não morrerá jamais. Ou seja, a morte não tem mais domínio. A morte eterna, ela não dominará mais aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso, então, que Jesus pergunta para ela: você crê nisso? Crês nisto? Ela diz com toda a confiança: sim, firmemente, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu és o Messias, que tu és aquele que veio para nos trazer a salvação eterna. É essa convicção que nós devemos ter. Por isso, hoje que celebrando Santa Marta, Santa Maria e Lázaro, né, os irmãos, nós
Pedimos a eles que nos ajude a crer em Jesus, a trazer Jesus para a nossa vida íntima, como eles tiveram. Olha que coisa mais espetacular que era ter Jesus na sua intimidade, na sua casa. Imagina receber Jesus em casa como Marta, Lázaro e Maria receberam. Por isso que agora o Evangelho apresenta para nós essa convicção. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos firmemente crer em Cristo Jesus, que é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Mesmo que morram, aqueles que acreditam em Deus viverão eternamente. Que Deus te abençoe. Viva a Deus, viva o nosso Senhor Jesus, que é Ele que nos dá sempre a alegria de estarmos na presença dessa graça que é a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.